também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças a paz. Queridos, hoje nós vamos trabalhar em cima do capítulo 12 do livro de Marcos. E a semana toda eu planejei algo, mas no decorrer da semana, Jesus foi dizendo que não era o que eu queria planejar e era o que Ele queria falar. E isso é muito interessante porque eu vivo isso constantemente. Eu queria, nesse capítulo 12, fazer uma, como eu posso dizer, explanação de todo o capítulo, passando nesses trechos. Vocês estão vendo aí na Bíblia de vocês que tem assim, a parábola dos 10 lavradores. Aí embaixo tem interrogação acerca dos tributos. Aí do outro lado tem os saduceus e a ressurreição. Não é assim? Sim ou não? Pronto. Aí eu na minha cabeça eu digo, vou fazer uma panorâmica bem massa. Vou pegar essas perícopes, é o nome desses textos. Vou fazer um negócio bem bacana. E aí Deus disse, não é não, isso não, viu? Eu não quero não. Não vai ser desse jeito não. E aí, aprove a Deus que nós venhamos trabalhar hoje do versículo 1 até o versículo 9. Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. O versículo 1, vamos orar e dar continuidade à pregação de hoje. E começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um lagar e fundou-a nela e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Feche seus olhos.
não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por o Senhor ter nos conduzido até aqui, Pai. Muito obrigado por cada bênção que o Senhor derramou na vida de cada um dos teus servos, Pai. E que cada um de nós continue com o coração aberto e com os ouvidos atentos para tudo aquilo ao qual o Senhor está falando a cada um de nós. Que o nosso coração esteja quebrantado e nós estejamos sedentos da Tua palavra. Que o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou ler o texto todo, certo? Os amados podem marcar aí e ler quando chegar em casa, mas eu vou fazer aqui um apanhado do versículo 1 até o versículo 9. Jesus, ele conta uma parábola de que um homem de negócios, um empreendedor, uma pessoa que tinha dinheiro para investir em algo, ele compra uma terra e aí ele faz melhorias nessa terra. Ele estrutura essa terra, ele faz uma cerca, ele cria um riacho, ele coloca uma torre para que as pessoas estejam vigiando tudo que ali estava. Ele começa a plantar, faz toda uma plantação. Depois disso tudo, ele contrata alguns profissionais da área de agricultura e aí coloca essas pessoas para estarem tomando conta daquilo. Dizendo que, olhe, quando passar um tempo, eu vou voltar e vou pegar aí o que é meu, tá bom? E aí, tá bom, eles assinaram ali a carteira, foram no Ministério do Trabalho, homologaram, tudo certo, tudo bacana, tudo tranquilo. Só que o Senhor, o dono, disse, olha, está em tempo de buscar os meus frutos. E aí mandou um servo, mandou um trabalhador ir lá. Aí ele pegou lá, né, a F4000 dele, né, chegou lá naquele lugar, e ele disse, olha, vim buscar o que é do meu patrão. E aí os lavradores, os trabalhadores que estavam lá, disseram, não, aqui não tem nada do teu patrão não, aqui tudo é da gente. E aí o cara insistiu, e aí apanhou até umas horas, mandaram ele de volta. Chegou lá, ele contou para o patrão disse, eu não acredito não que isso aconteceu não. Manda outro. Eu fico imaginando o outro, né? É interessante, né? A gente não para pensar, eu fico imaginando o outro. Eu fico imaginando assim, a gente mandou Tiago, aí Tiago chegou lá, levou um pau, aí pronto, eu chego, Juan, vai lá. Aí Juan olha assim, diz, olha o tamanho de Tiago. E apanhou, imagina eu. Mas Juan vai lá, e quando chega, acontece a mesma coisa. Juan chega aqui, a cabeça aberta. Aí José disse, meu Deus, o que é que aconteceu com meu filho? E aí, o dono da vinha disse, mas eu vou mandar outro. E aí, outra pessoa vai e acontece a mesma coisa. Em determinado momento, ele manda o seu filho, achando que aquelas pessoas que ali estavam iam se compadecer, iam considerar, né? A palavra que a gente diz hoje, né? Considere aí, iam considerar. Só que quando o filho chegou, eles viram a oportunidade de ficar com aquilo tudo, que era matando o herdeiro. E aí eles foram e mataram o filho. E aí cria-se uma pergunta: o que acontecerá com esses trabalhadores quando o dono da lavoura vier? Eles vão ser destruídos e o dono vai pegar tudo aquilo e dar para outras pessoas. Queridos, essa é a tradução Johnny Aleph Pereira dos Santos, não é a tradução João Ferreira de Almeida. Mas os irmãos entenderam, sim ou não? Sim ou não? Se o irmão não entendeu, não tem problema. A tradução João Ferreira de Almeida está aí na sua Bíblia. É só você ler
grifar aí quando chegar em casa fazer essa leitura. Amados, nessa narrativa, nessa parábola, nós devemos considerar algumas coisas. Nós devemos pontuar algumas situações que são importantes para a nossa trajetória. No domingo passado eu disse que a gente vem aprendendo muito com o Evangelho de Marcos. Deus tem falado aos nossos corações através de sua palavra. E mais uma vez nós vamos aqui ser alimentados pelo puro leite espiritual. Então que você preste atenção, se tiver uma canetinha, anote. Se não tiver, eu tenho aqui, certo? Porque é interessante você sempre lembrar daquilo que Deus fala ao seu coração. E por falar em lembrança, é importante eu frisar isso. A irmã Lourdes, que está ali, no momento da EBD, ela me chamou para me mostrar um documento que nada mais, nada menos, é datado de 1944. Aí eu pergunto a você, se a irmã não tivesse tirado uma xerox do original, ainda tinha? Sejam sinceros, ainda tinha? Tinha não. É muito difícil. Mas ela guardou, ela tirou xerox, e eu creio que não só tem essa xerox, né, irmã Lude? Tem mais, não tem? Cada irmã tem uma, veja que coisa interessante. A palavra de Deus não é diferente, não. É porque a gente guarda aquilo que é importante para nós. E às vezes Deus está falando aos nossos corações e a gente não tem guardado. Às vezes Deus está falando o tempo todo, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Deus está falando comigo. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, um justo Deus. Deus falou através do louvor, sim ou não, meu irmão? Sim ou não? A gente tem que estar atento. A gente tem que estar percebendo tudo isso. E aí, nesse texto, nós vamos pontuando alguns versículos. E nesse versículo primeiro, que diz assim, começou a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou de um valado, e fundou nele um lagar, e edificou uma torre, e arrendou aos lavradores, e partiu para fora da terra. Meus irmãos, esse primeiro versículo me chamou muita atenção, porque eu vejo a iniciativa de alguém criar uma situação e, através dessa situação, pessoas serem abençoadas. Porque teve gente que ganhou emprego aqui, não teve? Sim ou não? Ganharam emprego. Antes disso aqui, tinha emprego? Não. Então, criou-se uma situação para que pessoas fossem abençoadas através dela. E aí eu queria pegar algo interessante, que todos aqui sabem desse texto, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz o quê? Quem não souber vai ficar ajoelhado no milho. No princípio, meus amados, há uma semelhança tão grande em relação a esse versículo 1 com o princípio da criação de Deus. Deus criou esse mundo maravilhoso, que para mim é maravilhoso, porque esse mundo me deu pessoas ao qual eu posso me relacionar. Esse mundo me traz muitas alegrias, também traz muitas tristezas, mas eu tenho muito mais a agradecer do que ficar triste. E aí eu pergunto, Deus precisava criar isso tudo? Deus precisava criar isso tudo? Precisava não. Mas por que Ele fez?
Por quê? Por amor. Deus, Ele nesse primeiro versículo, transmite isso para cada um de nós. Ele não necessitava de nada disso. Ele estava no esplendor de sua glória. Mas Ele deixou esse esplendor para habitar aqui nesse mundo vil, estando só e depois ferido, para dar a sua vida por mim e por você. Isso é o quê? Amor. Isso é um amor de forma imensurável. Isso é um amor que, se nós começarmos a agradecer, nós vamos passar a nossa vida toda e não vamos conseguir igualar em agradecimento o tamanho desse amor. E aqui eu vejo que Deus, Ele nos abençoa através do nada. Porque a palavra diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus. E antes do princípio tinha o quê? Antes do princípio tinha o quê? Tinha Deus. Antes do princípio, Deus já existia. Antes do princípio, eu sou. Antes do princípio, Ele já era tudo. E mesmo assim, Ele cria toda essa situação para nos abençoar. E nós vemos que Deus é didático. Ele diz aqui no versículo 1: primeiro um homem plantou, cercou, fundou, edificou, arrendou e depois foi-se embora. Veja que cuidado minucioso Ele teve com a sua criação. E eu me questiono a seguinte forma: a semelhança desse homem, eu tenho criado situações para que outras pessoas sejam abençoadas? Porque se eu não fizer esse link, os irmãos vão ficar como observadores. Eu falei isso ontem aqui com um grupo de jovens. Eu preciso que os irmãos, eles sejam personagens da história e não apenas observadores. E se eu não fizer esse link, a gente vai ficar só observando. O chapéu, ele não entra na minha cabeça. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Como eu estou criando situações para que outras pessoas sejam abençoadas? Porque Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores dele, assim como ele é de Cristo. O final é Cristo. Então, nesse primeiro versículo, eu vejo que, primeiro, Deus, em sua soberana glória, se preocupou comigo, criando algo para me abençoar. Eu, tendo tudo isso, também preciso fazer o mesmo. A irmã Lucélia, falando aqui na EBD, ela disse que nós temos que criar estratégias para alcançar pessoas, estratégias para nos relacionarmos com pessoas. Mas isso não pode ficar como a reforma ficou, apenas para 700 idiomas. Ela tem que atingir os 7.100 em sua totalidade. Dando continuidade, no versículo 2, nós vemos uma coisa bem interessante. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores o fruto da vinha. Meus amados, a ideia aqui desse texto é que esse homem, ele estava muito distante, ele morava muito longe,
Era uma pessoa que, por exemplo, comprou algo aqui em Paratibe, mas mora lá em São Paulo, certo? E aí ele mandou uma pessoa de lá para cá. E o que eu acho peculiar nessa situação é que, às vezes, nós achamos que Deus é como esse homem dessa parábola, que ele está muito distante de nós, principalmente quando estamos em algum momento de aflição, principalmente quando estamos em algum momento de dificuldade, principalmente quando estamos passando pelo vale da sombra e da morte. Mas esse versículo 2 diz que quando chega o tempo, aquele homem manda alguém. Quando chega o tempo, meu irmão, as coisas melhoram, a chapa deixa de esquentar, pelo vale da sombra da morte a gente consegue passar. Porque, meu irmão, Deus, Ele não se esquece de nenhum de nós. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não está lá no alto e sublime trono, não se importando com o que está acontecendo na sua vida. Ele se importa. Ele se importa a ponto de dizer que se uma mãe esquecer do filho, Ele não esquece de cada um de nós. Ele se importa tanto em dizer que os fios da nossa cabeça, Ele conta. Você quer amor maior do que esse? Você quer relacionamento maior do que esse? O irmão Policarpo e a irmã Ivete já estão caminhando aí para mais de 50 anos de casado, não é isso? 52 anos, é muita coisa, né? Irmão Policarpo, o senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da irmã Ivete? Mas eles se amam, sim ou não? Sim ou não? Imagine Deus, meu irmão, que conhece o nosso íntimo, conhece a nossa palavra antes de sair da nossa boca. Será que Ele se esqueceu de você? Por mais que a aflição ela esteja dificultando que eu lembre disso, mas eu tenho que trazer a minha memória. Eu tenho que lembrar que perto está o Senhor, daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. O Senhor está do seu lado, meu irmão. Diga amém. Ele não lhe abandonou, não. Ele continua com você a todo momento. Ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo para que viesse a habitar dentro de nós, que viesse a nos consolar. Não esqueça disso, não. Nesse momento, Deus reservou essa hora para dizer isso a você. E você não esqueça que Ele está próximo, que Ele está vendo a sua situação. E aí, tem acho que é um poema, uma canção. A irmã Lucélia, que é poetisa, ela pode me dizer melhor, que se chama Passos na Areia. Foi traduzida para uma música de um padre, que diz o seguinte: Pegadas na areia, né? Que diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos, porque é muito interessante. Uma noite, eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu, passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor.
Quando a última cena da minha vida passou diante dos meus olhos, olhei para trás para ver as pegadas. E notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, apenas um par de pegadas tinha na areia. E isso é fascinante. Notei que isso aconteceu nos piores momentos da minha vida. Nos momentos em que mais me senti triste, que mais me senti para baixo, que mais me senti solitário, que mais desejei ter alguém próximo de mim. E isso me entristeceu muito. E aí eu perguntei ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que sempre andaria comigo, que nunca ia me deixar só, que mesmo que se uma mãe se esquecesse do filho, o Senhor não se esqueceria de mim. E ao olhar para trás, ao olhar para aquelas dificuldades da minha vida, eu olhei que só tinha apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas mais difíceis, porque nas horas mais complicadas, o Senhor me deixou só. E aí a resposta é extraordinária. Meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua angústia e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente as minhas, porque tu estavas nos meus braços. Deus não se esquece de você não, meu irmão. Deus não se esquece de você em momento nenhum. E quando parece que Ele não está do seu lado, é porque você está no colo dEle. Lembre disso. Nunca se esqueça disso. Porque o seu Redentor, Ele não está morto. O seu Redentor, Ele não é um grande profeta que está numa tumba lá no Oriente Médio, na Ásia, ou onde qualquer outro Deus com letra minúscula desse está. O seu Redentor, Ele está vivo. E está próximo daqueles que o buscam. Amém? Dando continuidade, meus irmãos, do versículo 3 até o versículo 5, nós vemos uma situação interessante. O dono manda um servo, o negócio não acontece. Manda outro, o negócio não acontece. Manda outro, o negócio não acontece. Manda o filho, o negócio não acontece. Rapaz, Deus, Ele dá muitas chances para que cada um de nós venha a nos arrepender e mudarmos a trajetória da nossa vida. Deus, Ele dá muitas chances para você se arrepender. Se arrepender de quê, meu irmão? Eu já sou crente. Se arrepender de quê? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, tem um texto bem interessante. Uma das cartas que Cristo manda para as igrejas é a carta de Éfeso. E diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caísses, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Eu tenho certeza que todos aqui lembram daquele fervor e daquele fogo que tínhamos no primeiro dia de conversão. Aquele fogo da primeira aula de discipulado. Aquele desejo quando descemos as águas do batismo.
E que quando olhamos as pessoas se batizando, ficamos com desejo de que aquilo aconteça de novo. É esse primeiro amor que Deus quer de você. É esse primeiro amor que Deus pede a você. E Ele nos dá oportunidades constantes para que nós venhamos a nos arrepender de ter deixado esse primeiro amor em algum momento. E Ele diz: olhe para trás e veja para onde isso ficou. Preste atenção, eu não mudei, eu continuo do seu lado. E por que esse primeiro amor foi deixado? Deus, meus irmãos, Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 7, que quando eu torno para Ele, Ele também torna para mim. E essa chance, Deus está lhe dando. Nesse momento Ele está falando com você. Você sabe que Ele está falando com você. Eu não queria pregar isso, eu disse isso no começo da mensagem. Eu queria fazer um fechamento, uma coisa de abalar. Nossa, quem sou eu? Jesus olha para mim e diz: meu Deus do céu, pobre coitado, sabe o que é que está falando? Deixa eu te usar que é melhor. Fica quietinho, tu é apenas um vaso de barro. Importante é o que está dentro de ti. Importante é o perfume que tem dentro de ti. E eu vejo Deus me amando. Ele está dizendo para mim: meu irmão, que a palavra veio primeiro para mim, viu? Não me tire dessa não, eu estou nessa. Isso aqui é meu. Aonde eu preciso voltar para o primeiro amor? Quero voltar ao início de tudo e encontrar contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos, meus valores. Eu quero me reconstruir. Vou retornar ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor. É isso que Deus deseja de cada um de nós. E é isso que Ele faz domingo após domingo. Encontro após encontro. Hino após hino. Leitura após leitura. Que você sinta, meu irmão, esse desejo de voltar a esse primeiro amor. Porque Deus, Ele lhe dá essa oportunidade. Dando continuidade, no versículo 6, Ele diz o seguinte: tendo Ele, pois, ainda um filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito pelo meu filho. Meus amados, eu podia mudar esse texto, esse versículo por outro e a manter o sentido. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? É uma graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável para mim. Deus, Ele prova o amor dele a todo momento. Nós vimos aqui de trecho a trecho, Deus dizendo: eu te amo, meu filho, eu estou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha mão. É interessante, porque o versículo 6 ele diz:
Tendo ele, pois, ainda o seu filho amado. Não era um filho rebelde, ingrato. Era um filho ao qual ele amava. E esse filho foi entregue por mim e por você. Esse filho sangrou por mim e por você. Esse filho recebeu tudo aquilo que era seu. Condenação foi imputado nele. E você e eu recebemos tudo aquilo que era dele. Justificação. Pense nisso. Reflita sobre isso. E o versículo 9 diz o seguinte: o que fará o Senhor da vinha? Depois de tudo que foi mostrado, depois de todo esse amor, depois de toda essa bondade, depois de todo esse interesse dele para comigo, o que ele fará quando ele voltar? Aí está a parte difícil. Mateus, capítulo 25, versículo 34, diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 41, ele diz algo que não dá ibope, mas é preciso ser dito. Então também dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não posso mostrar um Deus irreal, que às vezes é o Deus que é pregado lá fora, que é muito amor, é muito liberal, ele é isso tudo. Mas ele também detém de um atributo, que é a justiça, que é a retidão. Depois disso tudo, meus irmãos, depois de todas essas chances que Deus nos dá, onde nós estamos? Eu creio que no primeiro. Porém, Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista dizendo aos que estavam olhando ele batizando o povo, afirmava que deem frutos de arrependimento. Nós que estamos enquadrados em Mateus 25, 34, aqueles que estão à direita do Pai, que ouvirão dele: vinde benditos de Deus, para um lugar que está preparado desde a fundação do século, ao qual o olho não viu, nem ouvido ouviu aquilo que está lá. Precisamos ter frutos de arrependimento. Precisamos demonstrar lá fora, não aqui, esse amor que nos foi entregue pelo Deus Todo-Poderoso. Nos é necessário isso. E eu concluo dizendo que Deus, em seu infinito amor, criou o mundo para que nele habitássemos, para que nele nos relacionássemos, para que nele nos amássemos, para que nele divulgássemos o seu amor. Ele não está longe de você, ele está do seu lado,
Ele está ouvindo o seu choro à noite. Ele está ouvindo o seu lamento, o seu clamor de dor. Ele não está distante de você. E Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele é paciente, nos dá várias oportunidades para nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, voltarmos ao início de tudo, voltarmos a ter aquele desejo em ouvir a sua palavra, aquele desejo de estar em sua casa. Deus, meus amados, Ele propõe para cada um de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua descendência. E para finalizar, esse Deus ao qual você ouviu, desde o primeiro momento que você chegou até aqui, Ele entregou seu Filho por mim e por você. E nessa característica eu quero pegar um ponto bem interessante. Falamos aqui a respeito da criação, sim ou não? Quando Deus criou a terra e criou as plantas elas davam árvores frutíferas, coisas boas e agradáveis. Porém, depois do pecado, a terra começou a produzir o quê? Cardos e abrolhos, espinhos. Os espinhos que vemos hoje são produção do nosso pecado. E é interessante que esse Jesus, que foi enviado para morrer por cada um de nós, Ele teve uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça. Essa coroa de espinhos tem uma característica interessante, porque cada espinho daquela região que poderia se fazer uma coroa, ele tinha mais ou menos entre 10 e 15 centímetros. Na pontinha desses espinhos tem uma toxina, um veneno, que quando pica ele fica latejando, doendo. E aquilo foi colocado na cabeça de Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Lá em Levítico, o sacerdote, quando ia oferecer uma oferta a Deus, um holocausto, para que os seus pecados fossem perdoados, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e aí os seus pecados e os da população passavam para ele. Aquela coroa de espinhos representava o nosso pecado, porque antes de pecarmos, eles não existiam. Aquela coroa que foi colocada na cabeça de Cristo, era o peso do meu pecado, era o peso do seu pecado. E ele foi batido, esbofeteado, e mesmo assim, ele não deixa de amar você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus te ama. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus te ama. E aí eu me pergunto: como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como podes me amar assim? E ainda me pega quando eu estou caído e me abraça quando eu estou chorando. É esse Deus que diz que está com você.
É esse Deus que permanece do seu lado, mesmo quando todo mundo já se foi. Curva sua cabeça. Muito obrigado, Senhor. Só tenho a agradecer, Pai. Tudo o que eu vier a falar aqui, o Senhor já falou, o coração de cada um dos teus servos, a começar em mim, Pai. E que cada um lembre que o Senhor está ao lado dele. Que o teu amor é incalculável, o teu amor é imensurável. Que cada um retorne aquela chama ardente no peito, com sede de ti. Que o teu nome cresça e o meu nome cada dia mais diminua. Nos leva para casa da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus. Amém.